A paz do Senhor, bom dia. O devocional de hoje, Despenseiros da Graça. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, versículo 10. O autor americano Philip Yancey, em seu famoso livro Maravilhosa Graça, menciona que o mundo é capaz de fazer quase tudo tão bem ou até mesmo melhor do que a igreja. Não é preciso ser um cristão para ser um bom médico, um bom professor ou um bom jornalista. Porém, a única coisa que o mundo não é capaz de fazer é transmitir graça. Pedro menciona em sua epístola que nós devemos ser dispenseiros da graça de Deus. O termo grego para dispenseiro nessa passagem tem o sentido de mordomo, alguém que está responsável pela casa do seu senhor, responsável tanto pela casa quanto pela administração. Devemos ser administradores dos dons de Deus às outras pessoas. E o maior dom que Deus nos concedeu foi a graça. E devemos administrar essa graça às outras pessoas. Mas será que a igreja tem cumprido esse papel de ser uma transmissora da graça de Deus? Yancey também fala no seu livro que as pessoas hoje em dia imaginam a igreja como um lugar onde elas primeiro precisam consertar as coisas erradas da sua vida para depois fazer parte dela. Isso mostra que a igreja tem falhado em seu papel de transmitir graça. As pessoas pensam na igreja como um lugar moralista e não como um lugar transmissor de graça. Então que venhamos seguir as instruções de Pedro e ser transmissores da graça de Deus. A graça é algo que não dá para ser definido, pois assim como ao cientista descrever os órgãos internos de um animal, o animal acaba morrendo no processo, a graça também, se a tentarmos definir, ela acaba morrendo. Por isso ela deve ser muito mais do que definida, deve ser transmitida. Esse favor imerecido, esse dom de Deus para nós pecadores miseráveis, mas ainda assim amado por Ele, deve ser ministrado às outras pessoas. Venhamos como Igreja de Cristo, representante dele nessa terra, ser dispenseiros dessa graça tão maravilhosa, pois há muitos aí fora que ainda não conhecem a graça e se sentem tão sujos em seus pecados que não se acham dignos de se aproximar de Deus. Vamos mostrar essa graça a eles e levar o maior número de pessoas possíveis a conhecer essa graça e se tornar também dispenseiros dessa graça de Deus. Que Deus abençoe.